No Parlamento Europeu, a extrema-direita vai ocupar mais cadeiras na composição final dos deputados. O Parlamento é aquele órgão que aprova ou rejeita a legislação vigente, além de tomar decisões sobre o orçamento que vai ser distribuído entre os países. Na Áustria, na Itália, na Hungria, os partidos de extrema-direita lideraram a quantidade de votos, algo que já era esperado pelo histórico recente desses países. Mas também ganhou corpo em nações centrais, tipo a Alemanha e a França. Na França, depois de as urnas apontarem a vitória dos extremistas locais, o presidente Emmanuel Macron resolveu dissolver o parlamento e convocar novas eleições até o fim desse mês. Qual o destino da União Europeia com esses resultados? E como isso pode reverberar no resto do mundo? Quarta-feira, 12 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui você já sabe, sempre com um convidado ou com uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai falar de assunto internacional. A gente vai conversar com o historiador e cientista político Rafael da Costa sobre o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu, que tem preocupado bastante. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo ao ICL em Detalhes também. Oi, Gabriela, muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite e o espaço para discutir esse assunto tão importante com vocês. Importantíssimo. Antes de mais nada, antes de entrar aqui nas últimas notícias sobre esse assunto, eu queria te perguntar como é que funcionam as eleições gerais para o Parlamento Europeu, porque o funcionamento, que é um órgão legislativo, né, é bastante diferente do nosso modelo de eleições, do nosso modelo aqui na América Latina também. Então, primeiro, acho que vale a pena a gente contextualizar para as pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito, Gabriela. Olha, o Parlamento Europeu, as eleições para o Parlamento Europeu, elas acontecem simultaneamente, num período de até 4 dias, nos 27 Estados-membros da União Europeia, né? Cada Estado-membro tem a sua discricionalidade para decidir quantos dias de eleição vai ser, se vai ter algum tipo de eleição colado ou não. Eu, por exemplo, moro na Irlanda. Na Irlanda, para tentar aumentar o número de pessoas que participam da eleição, o Estado decidiu fazer as eleições para os conselhos locais junto com a eleição do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu em si, ele tem uma função bem mais fraca do que o parlamento, por exemplo, do Estado Nacional, o Parlamento Brasileiro, ou mesmo os parlamentos dos Estados-membros da União Europeia, né? Para começar, o Parlamento Europeu, ele não inicia processos legislativos. Quem inicia processo legislativo no nível da União Europeia é a Comissão Europeia. A Comissão Europeia, sim, ela é eleita através dos membros, dos parlamentares, dos eurodeputados, né? Então, a maior importância, o maior jogo político, o maior jogo de poder que tem é na composição da coalizão que vai sair vencedora no Eurocongresso, né? E quem inicia sempre o processo legislativo é essa Comissão Europeia. E o Parlamento Europeu ele pode modificar, fazer emendas na lei, e só sobre alguns temas específicos, né? É competência exclusiva do Parlamento Europeu legislar sobre a zona aduaneira, né? Sobre o mercado comum europeu. E o grande problema, o grande chabu que dá são as competências concorrentes, né? A competência que é ao mesmo tempo do Parlamento Europeu e dos Estados-membros da União Europeia. E aí são os temas que dão briga e que, inclusive, ajudaram a extrema-direita a crescer nesse último período. Temas como imigração, política de emprego, né, política monetária. Tudo isso é dividida a competência do Parlamento Europeu com os Estados-membros da União Europeia, né? Então, diria você que, diferente de um parlamento que realmente é soberano, tem a representação popular do Estado Nacional e que por isso é muito forte na política interna de um país, o Parlamento Europeu ele é um pouco mais diluído, isso. Mas mesmo assim é um termômetro interessante da tendência geral do que está acontecendo no continente, né? Então por isso que essas eleições são tão importantes.
Eu acho que não só no continente, mas no mundo todo a gente está vendo um avanço da extrema-direita, né. Mas só a título de comparação aqui, qual que é a diferença do Conselho da União Europeia, que é um outro órgão legislativo do bloco também, né, para as pessoas não fazerem confusão? O Conselho da União Europeia ele é composto por representantes do poder executivo de cada um dos Estados-membros Uhum. da União Europeia. Então, o poder executivo da França, por exemplo, o Macron, ele vai e nomeia um número X de pessoas que vão representar o governo da França dentro do Conselho da União Europeia, né? Aí você tem a Comissão Europeia, que seria como se fosse o governo de coalizão que sai do Parlamento Europeu e o Parlamento Europeu em si, onde estão os eurodeputados, né? Então a gente tem esses vários níveis, também tem o Banco Central Europeu, que é independente de todas essas instâncias, inclusive dos governos do bloco. Então, uma estrutura de governança bastante complexa e que os líderes tentam trabalhar no consenso, e por isso que a União Europeia anda muito pouco, geralmente. Mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente, tenho certeza. Perfeito. Eu quero começar perguntando da principal ação que aconteceu e que chamou muita atenção nesse último domingo, dia 9 de junho, que foi o presidente da França, o Emmanuel Macron, dissolvendo o parlamento francês, depois que o partido dele, né, foi derrotado nas eleições do parlamento europeu. Para o partido, né, perdeu para o partido da Marine Le Pen, que é justamente essa figura da extrema-direita na França. Como é que vai acontecer essa nova votação e se essa ação do Macron representa, de certa forma, uma posição de fraqueza ou ele não tinha alternativa diante dos resultados nas eleições? Depois eu vou entrar aqui nos pormenores, nos outros países também, que eu acho importante a gente falar do avanço da extrema-direita na Alemanha, na Itália, em outros países também, mas acho que essa ação do Macron foi a que chamou mais atenção nesse primeiro momento, né, professor? Sim, total, Gabi. E foi surpreendente porque a eleição presidencial na França só acontece daqui a 3 anos, né? O que o Macron fez é um instrumento que tem na Constituição francesa, em que a qualquer momento do mandato o presidente ele pode dissolver o parlamento. Isso, inclusive, é uma medida que eu acho até interessante porque dá um certo poder ao executivo para enfrentar o legislativo. E o Macron fez uma grande aposta, Gabi. A aposta do Macron é: olha, vou pegar agora esse momento que eu estou um pouco mais frágil, que o meu partido saiu muito mal nas eleições do Parlamento Europeu, vou tentar jogar a discussão de volta para o âmbito nacional para tentar mostrar o que o meu governo está fazendo agora, para tentar mostrar as inconsistências da política da extrema-direita para governar a França, né? Então, é uma aposta do Macron de que, mesmo se ele perder a maioria que tem hoje a coalizão dele no parlamento, ele vai poder identificar primeiro as regiões onde o partido dele está indo pior. Qual é a avaliação nas diferentes regiões da França das políticas que o governo dele está implementando para, no pior dos cenários em que ele tem uma derrota fragorosa agora, daqui a 3 anos ele tem um tempo ainda de recalibrar e tentar ganhar a eleição presidencial, né? E ganhar uma nova maioria no parlamento. Então, o Macron está fazendo uma jogada extremamente arriscada, né? Não sei, eu não diria que é uma demonstração de fraqueza, mas ele deu ele botou todas as fichas na mesa, né? Esse foi o movimento dele. Que se der certo, pode ser uma jogada de mestre, mas se der errado, ele não foi tão inteligente assim, né? Ele Ele tá apostou botando todas tudo as na mesa fichas. agora. Entendi. Ele apostou todas as fichas, de fato. E aí, olhando para os países, né, olhando para o bloco, né, da formação da Europa, a gente teve um avanço não só na França, mas também um avanço muito preocupante na Alemanha, que inclusive a extrema-direita da Alemanha tem alianças ali com o nazifascismo, então queria te ouvir falar sobre isso, mas também na Áustria, na Itália. Como é que se forma, como é que a gente vê a formação desse bloco, se eles estão alinhados,
se na verdade em cada país a extrema-direita atua de maneira diferente, porque a dúvida é se de fato eles vão conseguir formar um grupo, né, no Parlamento Europeu, porque se isso não acontecer, então o poder de decisão seria mais limitado. Então, qual que é a expectativa em relação a isso, professor? Então, Gabi, tem dois grandes grupos da extrema-direita no Parlamento Europeu, né? Um grupo que a principal figura é a Giorgia Meloni, que é o ECR, que são os europeus conservadores e reformistas, e do outro lado um grupo que se chama Identidade e Democracia, né? Que tem o Matteo Salvini, que é amigo do Bolsonaro, e que o Aliança pela Alemanha fazia parte até muito recentemente, né? E que também é o bloco da Marine Le Pen. Na última semana de maio, um pouco antes da eleição, o principal candidato da AfD deu uma declaração falando que os nazistas da SS não necessariamente eram criminosos, né? E a Marine Le Pen aproveitou isso porque existia uma disputa muito grande pela liderança desse bloco Identidade e Democracia entre os alemães e os franceses para chutar os alemães da coalizão, né? Então acabou que o AfD da Alemanha concorreu de maneira independente, sem fazer parte de nenhum grupo para o Parlamento Europeu, né? Talvez a grande sorte no momento da Europa é que esses grupos de extrema direita eles estão atomizados e eles não estão organizados em torno de uma liderança única, né? O ECR, que é capitaneado pela Giorgia Meloni, está tentando se situar como centro-direita no momento. A gente sabe que eles não são, né? Principalmente pela política migratória, pelos absurdos que a Giorgia Meloni fala, mas a gente sabe que ela está tentando se colocar como afiadora de uma nova composição da Comissão Europeia, tentando se mostrar como uma figura mais centrada. E o Identidade e Democracia eles são os mais eurocéticos e eles estão tentando trabalhar para minar a própria ideia de uma União Europeia integrada, lutando contra convenções de direitos humanos, né? São realmente a escória. Então, a gente tem um cenário em que a extrema-direita ela cresce, mas quem são os principais vencedores da eleição do Parlamento Europeu é a direita conservadora tradicional, né? Que a Ursula von der Leyen vai continuar, provavelmente, chefiando a Comissão Europeia, e ela vai tentar se equilibrar junto com os sociais-democratas, junto com o que restou dos partidos de centro, para não precisar do apoio nem da Giorgia Meloni, nem da Marine Le Pen para controlar o orçamento, né? Então, existia essa disputa pela liderança entre os franceses e os alemães. No momento, os franceses saíram melhor, mas a Giorgia Meloni também está se cacifando como a principal liderança da extrema-direita na região no momento. E aí a gente vê algumas diferenças também desses blocos, né, desses partidos, por exemplo, a Meloni querendo se diferenciar da Le Pen em algumas medidas, né? Mas tem muitos pontos ali que esses partidos da extrema-direita eles convergem também. Então, quando a gente fala, por exemplo, de se afastar de pautas de meio ambiente, ligadas a meio ambiente, muito forte também nas pautas anti-imigração. Quais são as principais pautas que eles conversam ali? Quer dizer, que tem uma sintonia nesse grupo de fato. Então, a extrema-direita é a síntese do que tem de pior na Europa, é de achar que tem a solução para tudo sem nunca fazer parte do problema, né? Então, a grande realidade é que as políticas, que é o principal carro-chefe deles, que é a política antimigratória, de jogar a culpa da estagnação da Europa nos migrantes que vêm para cá, porque estão sofrendo com guerras que são fruto justamente da política imperialista dos países europeus, seja em África, seja no Oriente Médio, né? Eles criam a crise, né, para disputar recursos naturais desses países, fazem com que pessoas percam suas casas, percam suas famílias, tentem ir para a Europa para conseguir um emprego, conseguir uma vida minimamente digna, e quando chegam aqui, né, tem que lidar justamente com esse discurso xenófobo e de colocar o peso da estagnação na Europa, que já vem há décadas, a Europa não consegue sair desse ciclo de estagnação econômica, e vem colocar justamente nos migrantes que são os que sofrem com o imperialismo europeu
essa carga, né? Então, a Giorgia Meloni, a principal jogada dela tem sido tentar fazer parcerias com a Tunísia e com países africanos para que esses migrantes que chegam e que pedem asilo político na União Europeia sejam jogados para um país que eles não conhecem ninguém, que eles nunca foram, sem nada, né? Eles estão dando dinheiro, a proposta da Giorgia Meloni, né, que a União Europeia dê dinheiro para países africanos para receberem essas pessoas de volta. Ou seja, tratar realmente pessoas como um pedaço de carne, né? Essa é a política deles. E quanto à questão verde, os verdes foram os principais derrotados nessa eleição e o agro, né, os pequenos e médios produtores agropecuários aqui da Europa, eles aderiram, né, à pauta da extrema-direita porque o Green New Deal daqui da União Europeia está fazendo com que eles tenham que usar menos agrotóxicos, tenham que gastar mais com energia, então eles estão se alinhando com a extrema-direita também para ver se conseguem competir no mercado internacional. Então, mais uma vez, uma aliança do agro com a extrema-direita causando problemas, né? É interessante isso que você traz, professor, porque eu quero te perguntar onde é que acontece essa ascensão da extrema-direita, porque a gente percebe que é um movimento que está acontecendo no mundo todo. Quero falar também de como isso vai nos afetar futuramente, mas primeiro eu queria entender o que explica essa ascensão tão forte, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para esse partido especificamente na Alemanha, de uma extrema-direita bastante radical e ligada ao nazifascismo, inclusive sendo investigada por conta disso, né? É um tanto até quanto assustador você ver que realmente eles estão conseguindo conquistar tanto espaço, tanto poder. Então, na sua avaliação, é um conjunto de fatores, é essa questão da economia, o que tem explicado? Eu assisti também um trecho de um documentário da BBC, da Itália, mostrando até a opinião de uma senhora que é muito parecida com o que a gente ouve aqui do bolsonarismo do Brasil, dizendo que, falando de Deus, pátria e família, falando justamente sobre os valores da família tradicional, tudo isso que é a mesma coisa que a gente ouve aqui no Brasil, né? Então, o que está explicando essa política que está impulsionando, né, esses eleitores a irem para as urnas, inclusive essa questão dos eleitores também é importante, né? Porque lá também o voto não é obrigatório. Pois é. Gabi, é perfeita a sua pergunta, e a gente tem que lembrar que a Europa Ocidental, principalmente a União Europeia, é o principal bastião do que a gente poderia chamar do neoliberalismo progressista durante a década de 90, né? A ideia do mercado comum europeu, um mercado sem barreiras, né? Em que quem competisse fosse melhor iria prosperar, iria ficar rico, né? Essas foram as promessas feitas, inclusive pelos partidos sociais-democratas na Europa na década de 90, né? E o que aconteceu? A economia não se expandiu, a economia europeia está estagnada há décadas, não consegue dar saltos de inovação e tecnologia, né? O que sobrou realmente na Europa são alguns centros financeiros. Então, esses jovens que hoje estão entre 25 e 30 anos, eles estão pegando a parte do que o projeto do neoliberalismo progressista deixou para a União Europeia, que são poucos empregos, empregos que pagam mal, né? Uma sensação de que você não vai ter uma vida melhor, mais próspera do que seus pais tiveram, pelo contrário, vai ser pior, né? Então, a extrema-direita, ela se alimenta da falência do modelo do neoliberalismo progressista, conjugado ao fato de que foram os partidos da centro-esquerda, os partidos sociais-democratas, que implementaram essa agenda, né? Então, com isso, abriu uma grande avenida, né? Porque os partidos conservadores da Europa, eles ainda têm um certo pudor, ainda falam em direitos humanos, apesar de não defendê-los, né? Ainda falam em integração regional, apesar de não atuar para fazê-la, mas eles ainda mantêm um verniz, né? Só que esse verniz já não serve mais para essa população que não tem perspectiva de melhora na sua vida. Então isso abre
uma grande avenida para um discurso destrutivo, né? E de colocar a culpa, como eu falei, né? A principal característica do europeu é de que ele sempre se vê como a solução, como salvador, e nunca como parte do problema, né? A Europa se coloca muito nas discussões no mundo dessa maneira. Então, o que a extrema-direita faz é justamente isso. Olha, o problema são esses migrantes que estão tomando o emprego de vocês. O problema são esses LGBT, toda essa discussão de liberação sexual, liberação de direitos reprodutivos. Tudo isso é que está destruindo a supremacia europeia no mundo, né? Basicamente é esse o discurso. E as pessoas sem perspectiva estão comprando, né? Estão comprando. Então, a gente tem, de um lado, uma direita tradicional que fica só no verniz, que não tem conteúdo mais para mostrar, uma social-democracia que, na prática, se vendeu durante os anos 90, e uma esquerda socialista que não consegue dar resposta porque se vê entre o seu caráter internacionalista, né? Então não consegue sair desse arcabouço da integração europeia, mas não consegue produzir uma crítica efetiva do projeto, né? Então, ao aderir o discurso totalmente destrutivo, a extrema-direita conseguiu uma avenida para crescer, Gabi. Infelizmente, essa é a realidade aqui. É interessante essa sua avaliação, professor, porque a gente teve o Brexit e parece que não se aprendeu nada com ele, muito pelo contrário, né? Parece que, não deu certo o Brexit, justamente foi muito impulsionado pela pauta anti-imigração, então agora a gente vai construir uma nova Europa, né? Sem ter que sair do bloco, com novos princípios, enfim, é bastante assustador, mas é mais ou menos, acho que esse é o movimento, né? E aí eu quero te perguntar como é que isso influencia no mundo inteiro, né? Esse movimento da extrema-direita na Europa, no Parlamento Europeu, porque a gente tende a achar que o bolsonarismo é uma coisa nossa, né? Que é um problema nosso no Brasil, e não, a gente está vendo aí o Trump voltando a se classificar como talvez o nome principal para as eleições nos Estados Unidos, mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda que seja porque o Joe Biden está enfraquecido, de qualquer forma é bastante surpreendente ver o Trump com uma ascensão tão importante. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo esse movimento na Europa pós-Brexit. Então, qual que é a preocupação, qual é o risco que a gente corre, professor? Então, Gabi, é bem complicado porque você pode ver que o Bolsonaro ficou oriçado nas redes sociais com esse resultado das eleições do Parlamento Europeu. E por que isso? Porque eles sabem que, tendo aliados deles em países-chave, eles podem avançar nas práticas golpistas dele, né? Um dos elementos que fez com que os militares no Brasil não aderissem ao golpe de 8 de janeiro é porque eles tinham noção que a União Europeia, que o Biden, não iam legitimar a tomada à força de poder por parte dele, né? Claro que isso não determina tudo, mas isso é um elemento importante. Quando os bolsonaristas veem que a extrema-direita está voltando a ganhar posições importantes em países centrais no Ocidente, eles vão se sentir cada vez mais autorizados a desafiar a democracia no Brasil, porque eles sabem que vão ter aliados deles que vão dar suporte às práticas golpistas e às tentativas de tomar força o poder no Brasil. Então, hoje o Bolsonaro tá inelegível, mas não vamos esquecer que os caras, eles quebraram tudo no 8 de janeiro, né? Que os caras não estão nem aí para as instituições, que eles não se importam com nada, né? Então, uma mudança no Ocidente, né, no cenário geral da política do Ocidente, com uma eventual vitória do Trump sobre o Biden e com um fortalecimento da extrema-direita na União Europeia, pode ter certeza que os bolsonaristas vão se sentir bastante autorizados para cada vez mais minar a democracia brasileira. Não tenha dúvida disso, que eles vão, a partir de agora, se já estava ruim, aconteceu muita coisa ruim no Congresso Brasileiro de uma semana para cá, né? Erundina foi parar no hospital, uma coisa absurda que uma deputada bolsonarista falou sobre o assassinato do irmão da Sâmia. Pode ter certeza que eles vão
aumentar o volume daqui para frente. Esse é o modus operandi mesmo da extrema-direita e a gente tem assistido também viagens, né, de parlamentares aqui do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, enfim. Tem sido um bloco que está bastante alinhado, né, à extrema-direita em todo o mundo. Então é importante a gente continuar conversando sobre isso, professor, continuar bastante atento, mas quero te agradecer aqui a sua participação, professor Rafael da Costa, historiador, cientista político, um prazer conversar contigo e entender um pouco melhor, compreender um pouco melhor o que está acontecendo lá na Europa, para a gente entender um pouco mais também sobre o Brasil. Obrigada, professor, até uma próxima. Até a próxima, Gabi. Muito obrigado pelo espaço. Foi muito bom conversar com você. Foi ótimo. Obrigada, professor, até mais. A gente continua por aqui, quero trazer. Acho que você já deve ter reparado aqui, enquanto a gente estava conversando ao longo da entrevista, se você está nos assistindo no YouTube ou também pelas plataformas de áudio que transmitem essa conversa em vídeo, você já deve ter reparado que tem aqui faltam 2 dias, né? Aqui do meu lado esquerdo, enquanto você está me acompanhando, é justamente porque a gente vai ter o evento Despertar Empreendedor, que já acontece nessa sexta-feira, que é um evento que é promovido pelo próprio CL e é o maior evento presencial que a gente já fez em toda a nossa história. Então, quase todos os nossos ingressos já foram vendidos, mas olha só, ainda tem algumas vagas. Você tem que correr, porque é só agora mesmo. Se não for agora, não vai ser mais. A gente vai ter 3 dias para conversar sobre empreendedorismo, para fazer networking, para ter um encontro entre a gente e ouvir pessoas que manjam realmente do riscado e não ouvir gente da Faria Lima que quer te vender coisas que não existem, tá? Então, olha só. Tem Fátima Bernardes, tem Fernando Haddad, Felipe Neto, Bela Gil, Márcio França, Denise Fraga, Serginho Groisman, enfim, Eduardo Moreira, Rafael Donatiello, um monte de gente que sabe demais e vai trazer esses painéis. A gente vai ter painéis desde manhã até a noite explicando pra gente a respeito do mundo do empreendedorismo. Para você entender melhor o evento, é sério, gente, é agora ou nunca. Você tem que acessar o despertar2024.com.br para garantir a sua vaga, então fica a dica para você. E aí, eu te espero lá, né? Eu, William De Luca, todo mundo, Rodrigo Viana, Chico Sá, Eduardo Moreira, a gente vai estar lá, Vivi, a Roberta, para encontrar com você e falar a respeito de tudo isso e muito mais. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando que agora você fica com o Mercado Investimentos, depois tem Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. Também você pode acompanhar todas as entrevistas, os papos aqui do Em Detalhes nas plataformas de áudio a qualquer momento do seu dia. Obrigada e até amanhã. Olá, eu sou Vivian Mesquita e eu tenho um convite especial para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete revolucionar o conceito de empreendedorismo aqui no Brasil. E sim, é claro, eu vou estar por lá. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, a maior casa de shows do país. Já garantiu seu ingresso? Ainda não? Então corre lá no despertar2024.com.br. Você não pode ficar de fora. A gente se encontra por lá. Eu já estou contando os dias.